Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Alisson, professor de matemática, em mais um CAD Colabora, aquela aula super completa sobre o conteúdo que você está vendo aí, ó, na sua sala de aula. E hoje eu escolhi um tema para a gente revisar, na verdade. Nas últimas aulas, nós vemos falando sobre a questão de pesquisa estatística, tipos de amostras. Então, hoje eu escolhi dar uma revisada nas medidas de tendência central, para que nós possamos estar com isso um pouco mais fresco na nossa cabeça, quando nós formos discutir esses dados que forem apresentados para vocês, tanto em gráficos quanto em tabelas. Então, olha o tema da nossa aula de hoje. Descobrindo a centralidade dos dados. Média, moda e mediana. Então, nessa aula, nós vamos resgatar esses conceitos e fazer alguns exemplos bem simples juntos, só para a gente relembrar mesmo esses conceitos. Olha o objetivo da nossa aula. Revisar as medidas de tendência central, média, moda e mediana, identificando e calculando cada uma em situações do cotidiano. Então, com base nisso, olha a revisão aí. Começando com o conceito das medidas de tendência central. O que são, então, essas medidas de tendência central? São os valores que representam o centro ou o comportamento típico de um conjunto de dados. Ou seja, é aquele valor representativo, certo? Que vai convergir para todos os outros e que vai representar essa centralidade, certo? Vai resumir as informações e vai facilitar a interpretação de alguns resultados. E quais são essas medidas de tendência central que nós trabalhamos já em sala de aula e nós estamos revisando? A primeira delas é a média aritmética. Nós vamos nos ater hoje somente na média aritmética simples, ok? Nós sabemos que tem também a média aritmética ponderada, que nós temos alguns pesos específicos, mas hoje a gente vai se ater somente na simples. E o que essa média vai mostrar para a gente? O valor que representa todos os dados que estão dispostos ali para a gente. E como que nós vamos encontrar o valor dessa média? Bem simples. Nós vamos somar todos esses dados, todos esses valores, nós vamos dividir essa soma pela quantidade de valores somados. Então, é uma divisão entre a soma de todos os dados e o valor, né? A quantidade, na verdade, desses dados que nós somamos. Ok? Olha o primeiro exemplo, bem simples aí, que eu trouxe para vocês. Então, vamos lá, pessoal, resolver esse exemplo. Não sei se vocês já viram formas da gente denotar, representar a média quando a gente for resolver ela. De que forma que a gente pode resolver? Com M de média igual, né, a resolução, ou com x barra, ok? E aí nós vamos igualar o quê? A soma desses valores. Ó, 20 mais 22 mais 18 mais 20 mais 25. E nós vamos dividir pela quantidade de números que nós somamos. Quantos números nós somamos aqui? Nós somamos 5 números. Agora nós vamos somar esses números, certo? Olha só, 20 mais 22 dá 42. 42 mais 18. Nós temos quanto aqui? 8 mais 2, 10, sobe 1. 4 mais 1, 5 com mais 1, 6. 60 com mais 20, 80. 80 mais 25. Olha quanto que vai dar. 0 mais 5 dá 5. 8 mais 2 dá 10. Então, nós temos 105. Esse é o resultado da soma, certo? Não é o resultado da média. Calma aí. Nós vamos agora dividir esse valor por 5. Vamos juntos? Ó, vou apagar aqui para a gente poder fazer a nossa divisão aqui no cantinho. 105 dividido por 5. Começando pelo primeiro número, que é o 1. 1 divide por 5? Não, por ele ser menor do que 5. Então, nós pegamos o outro algarismo junto. 10. 10 divide por 5? Sim. Qual o valor que eu multiplico por 5 que dá 10? 2 vezes. 2 vezes 5 é 10. E 10 menos 10 é 0. 0 divide por 5? Não. Nós vamos abaixar o 5 aqui. Nós vamos ter 5 dividido por 5.
que é o 1 aqui, né? 1 vezes 5 é 5 e a gente zera a nossa divisão. Ou seja, a média aritmética que nós precisávamos encontrar deu igual a 21. Ou seja, interpretando esse exemplo, o gasto médio, né, desse grupo de amigos aí é de R$ 21. Tudo bem? Tranquilo, né, gente? Calcular a média é sempre muito tranquilo. Então, vou apagar aqui para a gente poder dar continuidade no nosso conteúdo. Agora com a moda. Moda é o valor que mais aparece em um conjunto de dados. Então, pode haver uma única moda, nós chamamos de unimodal, duas modas, bimodal, e assim por diante. 3 modas, trimodal, e também pode não ter moda nenhuma. No caso, é amodal. Quando eu vou falar sobre moda em sala de aula, eu sempre gosto de fazer vocês pensarem no seguinte. Quando alguma coisa, algum objeto está na moda, quer dizer o quê? Que muitas pessoas estão usando, certo? Uma pulseira da moda. Então todo mundo está usando essa pulseirinha. E o que eu consigo falar sobre isso? Que se muitas pessoas estão usando essa pulseirinha, quer dizer que eu vejo com muita frequência. Então, o conceito de moda aqui na estatística é basicamente o mesmo. Aquele número que aparece em maior frequência, aparece muitas vezes, a gente vê muito, é o que nós chamamos de moda, certo? Nesse caso aqui, nós vamos analisar um conjunto de dados e ver qual que mais se repete. Certo? Olha só então. Esse é o conjunto de dados que nós temos nesse exemplo. As notas de uma turma foram 7, 6, 8, 7, 9, 5 e 7 de novo. Qual a moda, ou seja, a nota que os estudantes mais tiraram? Se eu for observar aqui, pessoal, eu tenho o quê? Eu tenho o número 7 que aparece, ó. O número 7 que aparece 1, 2, 3 vezes aqui. Enquanto os outros números não se repetem. Então, qual que é a moda desse meu conjunto de dados? É o número 7. Ou seja, a nota 7. Tudo bem? Bem tranquilo, não é? Ah, professor, e se aparecesse, por exemplo, ó, um outro exemplo aqui, agora fazendo da minha cabeça com vocês. 2, 5, 4, 2, 5, 8, 9. Quais números que mais se repetem aqui? Eu tenho 2, ó. O 2 que aparece 2 vezes e o 5 também que aparece 2 vezes. Nesse caso, nós temos 2 números que aparecem a mesma quantidade de vezes. São 2 números. Então, quais são as modas aqui? São 2 números, no caso, 2 e o 5. Eu posso dizer que esse é um caso bimodal, porque tem 2 modas. Tudo bem? Esse nosso primeiro exemplo aqui das notas dos alunos, nós podemos dizer que é o quê? Unimodal, tem uma única moda. E que moda é essa? É o 7. Ok? Bem tranquilo moda, né? O conceito de moda é o conceito entre as medidas de tendência central bem mais tranquilo da gente entender, porque não exige tantos cálculos. Exige praticamente o quê? Observação. Tudo bem? Vamos então agora pensar um pouquinho na nossa mediana. O que é a mediana? Mediana é o valor central dos dados. É aquele número que vai estar lá no meio. Só que antes da gente identificar o número que está no meio, nós vamos colocar esses dados, né, esses valores em hall. O que é o hall? É a organização dos dados de forma crescente ou decrescente. Cuidado! Se você tentar olhar os seus dados desorganizados e encontrar o termo do meio e falar assim, essa é a minha mediana, você pode errar. Porque é necessário organizar esses dados antes dessa identificação da mediana. Então, tem passos para a gente seguir. Primeiro, organizar os dados em hall. E aí nós temos uma observação importantíssima a ser feita. Se a quantidade de dados for uma quantidade ímpar,
nós vamos ter um valor central. Por exemplo, se tiver 7 números, eu vou ter 3 de um lado, 3 de outro e um número no meio. Esse número do meio é a nossa mediana. Bem tranquilo. Agora, se a quantidade for par, por exemplo, eu tenho 6 dados, 6 números. Qual que é a minha mediana? Aí eu vou organizar e encontrar o dado do meio. 3 de cá, 3 de cá. Quem é que ficou no meio? Nenhum dado. Aí entra a questão. Se você tiver um conjunto de dados e esse conjunto de dados tiver uma quantidade par, aí você vai ter que fazer o quê? A média aritmética simples entre os dois valores do meio, os dois valores centrais. Tudo bem? Então, sempre é bom lembrar, quantidade ímpar já é o valor que está no meio. Quantidade par faz a média aritmética entre os dois números, os dois valores que estão no centro desse conjunto de dados. Claro, depois de organizados em rol. Vamos ver juntos alguns exemplos disso que eu acabei de comentar com vocês? Olha só. Os tempos em minutos que um grupo levou para resolver uma prova foi 35, 40, 30, 45, 50, 55. Qual a mediana desse conjunto de tempos? Então, se eu for resolver a mediana desse conjunto de tempos, olha o que eu vou fazer aqui primeiro. Organizar em rol. Crescente ou decrescente? Fica a critério de vocês. Da mesma coisa, tá? Eu gosto de colocar crescente. Então, nós vamos colocar aqui, ó. Quais são os dados? 30. Depois do 30 veio 35. Vou riscando aqui para saber aqueles que eu já escrevi. 30, 35. Depois, 40. Depois, 45. Depois do 45, 50 e 55. Então, escrevemos todos. Quantos são os números que nós organizamos? São 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ter um termo do meio? Olha só, nós vamos ter aqui, ó, 3 de um lado e 3 do outro. Então, nós não temos um número central. Então, nós vamos fazer o quê? Pegar os dois que estão no centro. Esses dois aqui. E calcular uma média aritmética entre eles. Olha só. A média, então, né? X barra vai ser o quê? 40 mais 45. E eu vou dividir por quanto, gente? Eu vou dividir por 2. Porque eu estou somando dois números lá em cima. Certo? Quanto que é 40 mais 45? Dá 85. Quanto que é 85 dividido por 2? Vamos calcular aqui no cantinho? Ó, 85 dividido por 2. Começando pelo 8. O 8 divide por 2? Sim, porque ele é um número maior do que 2. Qual o número que eu multiplico por 2 que eu chego num valor igual a 8? É o 4, né? 4 vezes 2 é 8. E 8 menos 8, 0. 0 divide por 2? Não. Vou descer o 5. O 5 divide, porque ele é maior. Qual o número que eu vou colocar aqui embaixo da chave, que quando eu multiplico por 2, vai chegar próximo do 5? É o 2. Porque 2 vezes 2 é 4, sobra 1. 1 divide por 2? Não. Não tem mais nenhum número para eu descer, então eu vou entrar nos decimais. Coloco uma vírgula, acrescento um 0. Então eu tenho 10 agora. Qual o número que eu multiplico por 2 que é exatamente igual a 10? É o 5. 5 vezes 2 é 10. E 10 menos 10 é igual a 0. Então eu tenho aqui 42,5. Essa é a minha média. Certo? O resultado da minha média, né? 42,5. Então esse é o resultado, gente, da minha mediana. Professor, mas é o resultado da média, da mediana? É o da mediana, mas para chegar ao valor da mediana, nós precisávamos o quê? Calcular uma média aritmética entre os valores centrais. Então, a mediana que representa, né, esse conjunto de dados aqui, que são os tempos em minutos, foi de quê? 42,5 minutos, ou seja, 42 minutos e meio. Tudo bem? Então, é assim que a gente calcula a mediana de um conjunto par, né, de dados.
Tranquilo, pessoal? Encontrei os termos do meio, calculei a média aritmética, encontrei a minha mediana. Agora, nós vamos fazer um exemplo, mais um exemplo de mediana, só que agora eu trouxe uma quantidade ímpar para facilitar, né? Olha só. Exemplo é o seguinte: os alunos de uma turma participaram de uma corrida de revezamento na escola. Os tempos em segundos que cada equipe levou foram 52, 48, 50, 54 e 56. Encontre a mediana desse conjunto de dados. Aqui, pessoal, se vocês observarem, nós temos o quê? Nós temos esses dados desorganizados. Vamos organizar eles para facilitar para a gente? Ó, primeiro número aqui, de forma crescente, do menor para o maior, eu tenho 48. Depois, eu tenho 50. Depois, o 52. Depois, o 54. E por último, o 56. Se observar, eu tenho 5 números aqui. Então, é fácil de eu organizar esses dados a fim de encontrar o valor central. Ó, eu tenho 2 aqui, 2 aqui. O número que ficou no meio foi o 52. Então, ele é a minha mediana. A minha mediana é 52. 52 o quê? Segundos, né? Porque os tempos dos alunos foram dados em segundos. Bem tranquilo, né, pessoal? Bem fácil, fácil mesmo. Então, com base, né, nesses conceitos que nós revisitamos, né, nessa nossa aula, agora vai ser com vocês. Eu vou deixar aqui, ó, um exercício para vocês resolverem. Vamos juntos ler o enunciado? Olha só. Os valores das vendas diárias em reais de uma lanchonete em uma semana foram os seguintes: 180, 200, 250, 200, 300, 150 e 200. Diante da situação, calcule a média de vendas, a moda e a mediana. Então é basicamente isso que nós trabalhamos na nossa aula, né? Tanto a média, quanto a moda, quanto a mediana. Então eu vou deixar 5 minutinhos aí para vocês, 5 não, vou deixar uns 8 minutinhos, de 8 a 10 minutinhos, que é bastante coisa, né? A, B e C. 10 minutinhos, então, para vocês resolverem média, moda e mediana desse conjunto de dados. E aí, nós voltamos para corrigir juntos. Combinado? Então, coloca na tela de novo para mim, por favor.
Voltando então, né, para a nossa questão, para a correção da nossa questão, vamos ler de novo o enunciado? Olha só. Os valores das vendas diárias em reais de uma lanchonete em uma semana foram os seguintes: 180, 200, 250, 200, 300, 150 e 200. Diante da situação, calcule a média de vendas, a moda e a mediana. Então vamos juntos calcular? Deixei uma tela aqui, ó, em branco, para a gente poder juntos calcular isso daí que nos pediram, certo? Então vamos lá. Primeiro calcular a média. Somar isso daqui. Mas já vamos organizar isso em rol para facilitar, né? Porque se a gente organiza uma vez em rol, a gente já tem esses dados de uma forma mais fácil, né? Olha só. Eu vou ter aqui, ó. Primeiro número aqui, o menorzinho, é o 150, certo? Então, 150. Depois o 150. Deixa eu riscando aqui. Depois nós temos o 180. Depois do 180, nós temos o 200 3 vezes. Não é isso? Então, nós temos 200, 200, 200. Então, 1, 2, 3 vezes. Depois do 200, nós temos o 250. E, por fim, o 300. Quantos dados que nós temos aqui, gente? Nós temos 2, 4, 6, 7. Vamos já calcular a mediana, né? Nós já estamos no ponto aí para calcular a mediana. São 3 de um lado, 3 do outro. O termo que está no meio é o 200. Vou colocar aqui, ó. Mediana é 200, né? Opa, perdão. 200. Então, nós já calculamos a mediana. Vamos calcular, então, a média logo, né? A nossa média vai ser somar todos esses valores. Ó, 150 mais 180 mais 200 mais 200 mais 200 mais 250 mais 300. E nós vamos dividir isso daqui por quanto, gente? Por 7. Eu fiz a minha soma aqui, confere se a de vocês também deu certo. Ó, na minha soma, deu 1.480. Então, ficou 1.480 dividido por 7. Vamos fazer aqui no cantinho, gente? Ó, vou apagar minha mediana aqui, depois a gente escreve ela de novo. Pra gente aproveitar esse espaço. Vamos fazer essa divisão, ó. 1.480 dividido por 7. Começando pelo número 1. 1 divide por 7? Não, ele é menor do que 7. Pegamos o próximo algarismo, que é o 14. 14 divide por 7? Sim! Quantas vezes 7 que dá 14? 2 vezes. 2 vezes 7, 14. 14 menos 14, 0. Desço 8. 8 divide por 7? Sim, ele é maior, né? Quantas vezes 7 chega próximo do 8? Uma vez. 1 vezes 7 é 7. E 8 menos 7... sobra 1. 1 divide por 7? Não, mas eu posso abaixar o 0 aqui, né? Vai ficar 10. 10 divide por 7. Quantas vezes 7 chega próximo do 10? Quanto? Dá uma vez. Não é isso? Agora, 1 vezes 7 é 7. 10 menos 7 sobra 3. É isso mesmo, pessoal? Estão acompanhando? Tá dando certo? 3 divide por 7? Não. Não tem mais nenhum número para descer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma vírgula aqui e vou acrescentar um 0 aqui. Nós vamos entrar nos decimais. 30 agora divide por 7. Quantas vezes o 7 chega próximo do 30? É o 4. 4 vezes 7 dá 28. E aí vai continuar essa divisão aqui, né? Sobra 2, coloca mais um 0, e aí assim por diante. Então, nós temos uma média aproximada aí, né? Que é uma média de 211,4. Esse é o valor da nossa média. Ok? A mediana que eu apaguei, né? Vou escrever aqui de novo. A mediana é o 200. E a moda, pessoal? A moda é o valor que mais se repetiu aí. Qual foi o valor que mais se repetiu? Ó,
150 apareceu uma única vez, 180 também, mas o 200 apareceu 3 vezes. Então, a nossa moda também é o 200. Então, tanto a mediana quanto a moda é no valor de 200. O bacana e o que vocês precisam perceber é o quê? O valor da média, da moda e da mediana são valores aproximados. Por quê? São todas medidas de tendência central, dados que representam o centro desse conjunto central, um dado representativo. Observa que todos estão próximos, né? 200, 200, 211, tá bem ali próximo. Não é um dado discrepante, né? Assim, tipo, um 200, o outro 500. Então, nós temos que observar sempre o quê? Os dados que nós temos. Por que que ficou bem próximo? Porque são números, né, que nós trabalhamos próximos, né? 180, 200, 250, 300. Não teve nenhum dado tão discrepante assim. Tudo certo? Chegaram nesses resultados, então, média igual a 211,4, mediana igual a 200 e moda igual a 200? Eu espero que sim. Com isso, nós conseguimos dizer o que nós aprendemos com essa aula. Nós, então, revisamos sobre as medidas de tendência central, né? Revisitamos cada um dos conceitos, média, moda, mediana, e calculamos então, né, essas medidas em situações diversas. Então, com isso, pessoal, a gente faz aquela revisão assim bem bacana sobre esse conteúdo estatístico, um conteúdo tão importante que a gente não pode esquecer. Sempre é importante a gente revisitar essas medidas de tendência central. E aí, para ficar cada vez mais claro aí para vocês, eu vou deixar uma lista de exercícios aí, ó, na descrição desse vídeo. Tentem fazer. Qualquer dúvida, peça ajuda pro seu professor aí da sala, ele vai estar aí te ajudando. E aí eu também peço para que todos compartilhem esse vídeo, porque esse conteúdo merece, né, ser passado para frente para que outros colegas também possam revisar esses conceitos. E também não deixa de curtir, porque cada vez mais vai aparecendo vídeos novos aí para vocês. Combinado? Então eu vou ficando por aqui hoje, mas eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Até lá!